É o canal Cão do Inferno MZA, transmitindo ao vivo pelo canal Cão do Inferno. É isso aí, pessoal. Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha. É... pessoal. E se inscreve no canal, tá bom, pessoal? E dá os teus comentários, viu? Pessoal, o relato de hoje, pessoal, o padre era o lobisomem da cidade. Relato sensacional. É isso aí, pessoal. Terror, drama e suspense, pessoal. Vamos lá pro relato de hoje. Vai ter uns relatos aqui, pessoal. Vai ter umas maratonas, pessoal, de relato, história da noite, dos guardiões da noite, pessoal. E vamos lá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Esse relato foi no ano de 1993 e é do seu Manuel, quando ele tinha 37 anos nessa época. Bom, eu não vou falar o nome da cidade para resguardar a igreja onde aconteceu esse caso, mas o que eu posso falar aqui é somente que essa cidade fica no interior do estado do Rio Grande do Sul. Bem, pessoal, e o relato em que eu passei com essa criatura foi muito estranho. Mas tudo começou assim. Eu morava na rua da pracinha da cidade, que ali também tinha uma igreja. Mas até aí tudo normal. Mas acontece que uma certa madrugada, em que era de uma sexta para sábado, eu estava assistindo um filme na televisão. Até que estava muito frio nessa época, eu fui pegar um cobertor no quintal da minha casa. Enquanto eu passei pela frente do portão, eu vi uma coisa estranha. Tinha um mendigo se escondendo atrás dos carros que estavam estacionados na rua da praça. Eu achei estranha aquela cena. E eu fiquei olhando por todos os lados para ver de quem o mendigo estava se escondendo. E quando olho bem para uma das árvores da praça, eu vi uma coisa olhando para o mendigo. No começo que eu olhei, eu até achei que fosse outro morador da rua. Mas acontece que aquilo que estava escondido atrás da árvore se abaixou e ficou em quatro patas. Aí eu vi que aquilo era um animal parecido com um cachorro, mas muito maior. E os olhos daquela criatura brilhavam muito, como se fosse uma luz. E eu fiquei com muito medo de ver aquele animal estranho. O que eu achei que a intenção daquela fera era de pegar aquele morador da rua. E vendo que a fera começou a vir em direção dos carros, eu acabei abrindo o portão da minha casa e chamei o mendigo, fazendo um gesto com as mãos. E comecei a chamá-lo bem baixinho para ele se esconder em minha casa. Mas acontece que nessa hora, eu não sei como, mas aquela criatura enorme ouviu eu chamar o morador da rua. Esse animal conseguiu ficar em pé, como se fosse um homem, porque ele tinha se levantado atrás do carro. E olhou para mim porque eu estava ali no portão. E nesse momento, o morador de rua veio correndo até o meu portão e entrou para dentro da minha residência. Mas nesse mesmo momento, aquela criatura, que para mim era um lobisomem, veio correndo atrás do mendigo para tentar pegá-lo. Mas quando eu consegui fechar o portão a tempo, eu ouvi essa criatura batendo no meu portão também. Mas quando eu olhei para trás, eu vi essa criatura pulando o muro da minha casa. E nesse momento eu fiquei aterrorizado. E com um susto, eu e o mendigo passamos correndo pelo portão de ferro do corredor da minha casa. Mas acontece que o lobisomem conseguiu correr e não sei como ele colocou parte do seu braço pelo portão. E nisso eu não consegui fechar o portão nesse momento. Eu comecei a forçar a porta pelo lado de dentro, e o lobisomem forçando pelo lado de fora para poder entrar.
E rapidamente, nesse momento de terror, o mendigo pegou um bloco de tijolo que estava no meu quintal e começou a bater no braço do lobisomem, que estava impedindo de nós fecharmos o portão do quintal. Em todo aquele desespero, o mendigo dando várias blocadas no braço do lobisomem, essa criatura logo tirou o braço de dentro do portão. E logo esse lobisomem começou a rugir de dor bem alto dentro da minha casa. Foi um momento aterrorizante aqueles gritos da criatura, que até chegou a estremecer a minha casa. E nessa hora, os cachorros dos vizinhos começaram a latir sem parar. E quando eu vejo e olho no muro de casa, a criatura já estava pulando para a rua. E com certeza estava fugindo de dor. Mas claro que não confiei naquela fera. E fiquei cabreiro nesse momento. Mesmo morrendo de medo, eu consegui fechar o portão da frente e do quintal de casa, para dificultar a entrada daquele animal outra vez. E logo a minha mulher acordou com os barulhos. Eu acabei explicando tudo para ela o que tinha acontecido e porque o mendigo estava ali dentro de casa. E também eu deixei esse morador de rua passar essa noite na minha residência, porque o que passamos naquela madrugada, eu não iria deixar ele voltar para a rua naquele horário, porque com certeza aquele lobisomem iria acabar com ele na rua. Mas com isso ficamos ali em casa até amanhecer o dia, mas sempre cabreiro com aquela criatura. Eu ficava ali olhando pelas frestas da casa para a rua, para ver se eu via aquela criatura rondando por ali. Mas o que eu vi foi aquele lobisomem ainda escondido em um local escuro perto da igreja da praça, olhando em direção da minha casa. Mas depois de algum tempo, esse lobisomem acabou sumindo desse local. Nós ficamos ali em casa até amanhecer o dia, mas sempre cabreiro com aquela criatura. E depois que amanheceu o dia, o mendigo queria voltar para a rua outra vez. E nisso eu aproveitei e perguntei para o mendigo de onde saiu aquele lobisomem. E o mendigo acabou me falando que eu não iria acreditar em quem virava essa fera. E o morador de rua acabou me falando e me alertando assim: domingo você vai na missa e você vai saber quem é essa criatura de verdade. Bem, eu fiquei meio intrigado com o que o mendigo falou, em que se eu fosse na missa no domingo, eu saberia quem virava essa tal criatura. Mas chegando no domingo, eu cheguei na igreja ali na praça e fiquei no culto olhando as pessoas, para ver se eu via alguém que pudesse ser aquele lobisomem. Mas não estava acontecendo nada. Eu até olhava para todas as pessoas do local. E ficava pensando que o mendigo falou a Zóio que ele sabia quem virava essa criatura. Mas dali a pouco o padre começou a hora da ceia, em que ele distribuía as hóstias para as pessoas na fila. Eu entrei na fila também, e quando o padre me deu a hóstia, eu percebi que ele estava com um dos braços enfaixados por debaixo da batina. E nessa hora, o padre meio que ficou olhando para mim com os olhos bem assustados. Eu também fiquei meio sem jeito nessa hora. Então eu abaixei a cabeça e voltei para o banco da igreja. Eu fiquei ali olhando para o padre, e também para o seu braço. E comecei a notar que não era só uma simples faixa que estava no seu braço. Eu percebi que ele mexia os braços com muita dificuldade. E nessa hora, o padre também começou meio que a olhar para mim de um jeito estranho. Aí o que o mendigo me falou poderia ser verdade mesmo, que na missa eu saberia quem era que virava esse lobisomem. E além disso tudo, isso para eu ter mais certeza que era o padre que virava lobisomem, é que ele era novo nessa igreja e substituiu o antigo padre há quase uns 2 meses atrás. E depois do culto, eu voltei para a minha casa e fiquei olhando em direção da igreja, para ver se eu via alguma coisa mais estranha por ali. E eu notei que às vezes esse padre olhava em direção da minha casa pela janela da paróquia. Aí eu ficava mais cabreiro ainda com esse homem. E pensava comigo que a qualquer dia essa criatura poderia ficar me observando
esperar um momento de distração minha e tentar invadir a minha casa outra vez. Mas passando-se alguns dias, depois eu vi o mendigo que fugiu do lobisomem logo de manhã. Ele estava conversando com o padre. E não parecia ser uma conversa amigável entre os dois, porque um apontava o dedo para o outro. E nesse momento, depois daquela talvez que era uma discussão entre os dois, eu vi o mendigo vindo andando pela praça. Eu logo saí da minha casa e fui saber o que ele estava falando com o padre. O morador de rua me disse que ele sabia que era esse padre que virava o lobisomem, e que até algumas pessoas daqui do bairro já sabiam o seu segredo, e que estava esperando ele virar mais uma vez esse lobisomem para pegá-lo. E que também o mendigo me disse que não ia dormir mais nessa praça, porque não queria mais dar de cara com essa criatura. Aí eu percebi que realmente, na parte da noite, eu não via mais nenhum mendigo rondando pela praça. Aí então perguntei para o morador de rua se ele sabia mais alguma coisa dessa fera, ou se ele já viu essa criatura outras vezes na madrugada. E o que o morador de rua me falou foi que uma vez em uma cidade vizinha, ele tinha um parceiro mendigo que andava com ele. E o amigo dele foi até mordido por uma criatura dessa enquanto eles andavam pelas ruas na madrugada. Mas eles conseguiram escapar do lobisomem. E que depois de algum tempo desse ataque, o seu parceiro começou a ficar estranho. E os cachorros da rua da cidade sempre tentavam atacá-lo sempre. E com isso, depois de algum tempo, ele viu seu parceiro virando essa criatura. E depois desse dia, nunca mais encontrou esse morador de rua. Mas depois dessa conversa toda com esse mendigo, eu fiquei meio que rondando a igreja do bairro, para ver se eu via alguma pista da criatura. Mas certo dia, eu vi o padre saindo na parte da noite, e depois eu observei bem, e logo depois ele voltou bem de manhãzinha para a igreja. Mas a criatura eu não vi mais. Mas o tempo foi passando, e depois de alguns meses, esse tal padre acabou deixando a paróquia do bairro vazia. E sumiu da cidade, ninguém mais teve notícia dele. E com esse problema, até ficou semanas sem nenhum padre para fazer a missa na cidade. E com o tempo, tudo foi voltando ao normal, porque logo chegou outro padre nessa paróquia, e os moradores de rua, que tinham sumido da praça, começaram a voltar aos poucos por ali. Mas depois dessa história toda que eu vivi a experiência com o lobisomem, eu não sei se aquele padre era mesmo que virava essa criatura, mas que eu fui atacado por um lobisomem, isso eu senti na pele de verdade. E dou um aviso para todos vocês: tome muito cuidado quando vocês forem andar por aí nas madrugadas, porque você pode ver uma criatura dessas. Bem, pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite. Bem, pessoal, se você gostou da história, dê um like e se inscreva no nosso canal. Algumas coisas inexplicáveis Relato 1. Algumas coisas inexplicáveis sempre aconteciam na casa dos meus amigos. Frequentemente ouvíamos batidas vindas de diferentes ambientes e rangidos dos degraus de escada, como se alguém estivesse subindo, apesar de ninguém estar por lá. Fora isso, portas e janelas se abriam sozinhas, mas eu nunca dei muita atenção, até porque eu era muito cético e não acreditava nessas coisas. No entanto, uma vez, quando estava sentado no sofá de frente para a televisão na casa dos meus amigos, ouvi do nada o grito de uma mulher. Senti como se ela gritasse com todas as suas forças na minha orelha direita, mas não havia ninguém por perto.
Uma semana depois, eu estava novamente sentado com meus amigos na frente da televisão, quando um deles se virou e disse: "Acabei de ouvir o grito de uma mulher." Ele procurou pela casa toda, mas não encontrou ninguém. E na hora, eu estava certo de que ele não iria encontrar. Acredito que o fantasma dessa garota não era mau, mas que apenas fosse infeliz. Fico triste pelo fato de não ter conseguido me comunicar com ela. Relato 2. Estava dirigindo, passando por uma ponte. Já estava ficando bem escuro, e por isso liguei os faróis. De repente, vi que vinham duas pessoas andando no sentido contrário, na mesma faixa. Quando já estava bem perto delas, pisei no freio e do nada, em um período de alguns segundos, elas foram para a calçada e sumiram. Olhei pelo retrovisor, não havia ninguém. Contei a minha esposa que no momento exato em que passávamos por onde eles estavam, vi à minha esquerda apenas as pernas de um cara e à direita o resto do seu corpo. Ela confirmou, dizendo ter visto a mesma coisa. Alguns dias depois, voltamos pela mesma ponte de dia. Percebi que embaixo dela há um cemitério. Relato 3. Antigamente, meus pais iam frequentemente à cidade vizinha a trabalho e acabavam passando o dia todo por lá. A sala da nossa casa ficava entre as portas da frente, do quintal e do quarto dos meus pais. Um dia, quando meus pais foram à cidade vizinha, eu estava no sofá, em frente à TV, quando meu pai, do nada, voltou para casa e entrou em seu quarto, saindo instantes depois e atravessando a sala, para sair pela porta dos fundos. Em nenhum momento ele olhou para mim ou para a televisão, como se só tivesse vindo pegar alguma coisa que esqueceu. Mais tarde, à noite, quando perguntei ao meu pai o porquê dele ter voltado, ele ficou sem entender. Ele explicou que na hora em que tudo aconteceu, ele e minha mãe estavam a mais de 1h30 de casa, e que não fazia sentido voltar só para pegar algo. Enquanto me explicava isso, percebi que ele não estava vestindo a mesma roupa que eu tinha visto em meu pai mais cedo naquele dia. Relato 4. Muitas vezes acontecem coisas estranhas na minha casa, que só eu noto. Uma vez, parecia que uma pessoa invisível estava puxando minha gata pelo rabo. Ela estava andando tranquilamente pela cozinha, quando, de repente, aparentou deslizar cerca de 2 metros para trás. Eu vi como ficou irritada e tentava fugir, mas por alguns segundos ela simplesmente não conseguia se mover, como se algo a segurasse. Acho que isso é coisa de um fantasma de alguma menina de 4, 5 anos, que queria apenas brincar com a gata. A TIM inovou mais uma vez e fez uma parceria inédita. Agora, cliente TIM Controle abre uma conta grátis no C6 Bank, um banco digital completo, ganha 4 GB de bônus todo mês e pode ter um cartão de crédito sem anuidade. Baixe o app do C6 e use seu número TIM. São muitas possibilidades para aproveitar. Relato 5. Perto de casa há um prédio de 2 andares, abandonado, que tem cerca de 10 a 12 janelas por andar. Algumas pessoas já tinham escolhido o local para desistir de suas vidas, e no geral o edifício tinha uma atmosfera desagradável. Uma noite, eu e uns amigos saímos da minha casa e decidimos ir ver o que tinha de interessante no local abandonado, talvez até entrar nele. Estávamos a uma distância de 50 metros do prédio, e já podíamos vê-lo por completo. Quando percebemos que algo parecido com o rosto branco e um pouco brilhante olhava por uma janela. Na hora, perguntei para os meus amigos: "Vocês estão vendo aquilo?" E meus amigos: "Sim, estamos vendo." Então, aquele rosto começou a se movimentar pelas janelas, mas com um intervalo de 1 segundo entre elas, o que era impossível. Literalmente, ele se moveu da segunda janela até a 10ª em apenas 1 segundo, e cada um de nós apontava para onde víamos o rosto, e sempre acabava mostrando o mesmo lugar. Relato 6. Morei por 4 anos em uma casa que era bastante assombrada. Me lembro da primeira vez em que experienciei algo sobrenatural. Acordei com o barulho de uns cliques, como se alguém estivesse mudando de canal utilizando os botões da própria televisão. Isso continuou acontecendo até o momento em que levei a TV para o porão.
Depois eu e minha irmã acabamos levando nossas camas para o porão também, pois já estávamos assustadas com as luzes em forma de fogo verde que apareciam de madrugada nos cantos dos nossos antigos quartos. Uma vez, antes de mudarmos para o porão, lembro de estar deitado no chão, fazendo minhas tarefas de casa, quando apareceu a marca de um pé no carpete, perto dos meus livros. Eu saí do quarto correndo aos gritos e a porta se fechou atrás de mim. Eu ainda ouvi como se alguém batesse com toda a sua força nela, como se estivesse com muita raiva. Nem na sala de estar nós tínhamos paz. Uma vez, quando uma amiga da minha mãe ficou para dormir na nossa casa e ambas dormiram na sala, a convidada acordou no meio da noite gritando, aterrorizada, mostrando a marca de uma mordida forte em sua mão, feita por dentes humanos. Mas essas coisas estranhas não aconteciam só na nossa casa. De tempos em tempos eu cuidava da menina que morava do outro lado da rua. Uma noite ouvimos barulho de vidro quebrando no porão de casa. Então as luzes começaram a piscar. Na hora pensei que era algum ladrão, por isso peguei a menina e a levei para a minha casa. Mais tarde a polícia disse que não tinha encontrado nenhuma evidência de arrombamento ou de alguém tivesse invadido a residência. Relato 7. Meu marido tinha ido para uma viagem de negócios e eu estava sozinho em casa com meu bebê. Fui ao banheiro e do nada a maçaneta da porta começou a se mexer sozinha, como se alguém estivesse mexendo nela, do outro lado da porta. Eu disse na hora, estou indo, pensei, que minha filha tivesse acordado e meu marido estivesse mexendo na maçaneta, para que eu fosse checá-la. Saí do banheiro. Minha filha não tinha acordado, apenas se virava de barriga para baixo e estava com o rosto contra o colchão. Só então lembrei que eu estava sozinho em casa. Foi bem difícil conseguir dormir depois disso. Na verdade, a única coisa que eu queria era sair correndo daquele apartamento. Relato 8. Eu e meu marido temos uma escola de artes marciais. O prédio em que ela se localiza já tem mais de 130 anos e quando a compramos estava em péssimo estado de conservação. Nós tivemos que fazer uma reforma completa, o que demorou algum tempo. Enquanto fazíamos a reobra usando furadeiras e serras elétricas, eu ouvia a melodia de uma caixa de música, mas ninguém ouvia, só eu. E meu esposo ouviu diversas vezes a voz de uma mulher chamando pelo nome do fundo das escadas. Uma vez, no sábado de manhã, meu marido estava sentado, mexendo no computador, e eu jogando tamagotchi no meu iPad da sala ao lado, quando de repente ouvi o sistema de som ligando. Pensei que meu marido estivesse começando a se preparar para a aula de manhã, e iria colocar uma música. Mas então, o aparelho começou a emitir uma voz feminina. Oi, meu nome é Kate. Tenho anos, sou de... Na hora eu não estava prestando muita atenção, até que a voz começou a falar claramente. Alguma coisa está me machucando, alguma coisa está me matando, alguma coisa me matou. Naquele momento pude sentir os cabelos na nuca se arrepiando, e pulei do sofá para ir até o sistema de som. Por favor, alguém conte isso para os meus pais, para meus professores, para o agente penitenciário, e nesse momento... Eu entrei na sala ao lado e comecei a gritar com meu marido, por ele estar fazendo essa brincadeira de mau gosto. Depois que me acalmei, ele me levou até o sistema de som e mostrou que estava completamente desligado, fora da tomada. Relato 9. Tudo aconteceu quando eu e um amigo fomos explorar o sótão da casa dos meus pais. De repente, vi uma garota em um dos cantos, que aparentava querer brincar com a gente. Ela era completamente normal, tinha cabelos loiros, um vestido bonito e uma aparência simpática. Já me disseram que muitas crianças não entendem que estão, na verdade, vendo um fantasma, e por isso não sentem medo, mas naquele momento, mesmo sendo criança, eu estava aterrorizado. Nunca mais voltei lá, mas sempre que subia para o primeiro andar, eu via como a porta do sótão estava entreaberta, como se me chamassem para lá. Meus pais nunca acreditaram em mim e no que aconteceu. Nós nos mudamos de lá quando eu tinha 10 anos de idade
e não tinha se passado nem uma semana quando os novos donos telefonaram para os meus pais, perguntando se havíamos percebido alguma atividade paranormal na antiga casa. Eles contaram que a filha deles ia brincar com uma garota loira e que às vezes a viam pela casa. Relato 10. Eu estava com meus avós em Gerondis, no sul da Rússia. Tanto o chuveiro quanto a cabine com o vaso sanitário ficavam do lado de fora da casa, um pouco afastados. Uma vez, quando estava voltando do banho pelo caminho de sempre, vi pelo canto de olho uma mulher. Ela era muito alta e estava usando um vestido longo, que aparentava ser antigo. A impressão era de que era uma princesa de antigamente. Pude perceber que sua pele era branca e tinha certo brilho, mas o mais estranho era que ele estava flutuando, a típica descrição de um fantasma. Eu observei como ela parava pelo ar e se movia até os limites da propriedade, e foi naquele momento que entendi o que estava acontecendo. Por alguns segundos fiquei intrigado se deveria ou não segui-la. Acabei ficando parado lá, com medo. Relato 11. Eu já morei em uma casa na qual parecia que moravam gêmeos exatamente iguais aos integrantes da minha família. Naquela época, quando eu era adolescente, eu conversava frequentemente com minha namorada por Skype, e minha irmã mais nova costumava dormir na sala, vendo TV, retornando para o seu quarto de madrugada quando acordava. Uma vez, enquanto conversava com minha namorada, vi claramente minha irmã subindo para o primeiro piso no fundo do vídeo. Na hora achei muito estranho que o chão e a escada antigos não faziam nenhum barulho quando ela passava. Me virei e olhei para a sala e vi que minha irmã estava, na verdade, dormindo. Então, perguntei à minha namorada se ela tinha visto algo passando por trás de mim, e ela respondeu: sim, acabei de ver sua irmã passar subindo. Outra vez, eu e minha mãe estávamos esperando minha irmã no carro, pois íamos sair para resolver algumas coisas. Depois de um tempo, minha irmã entrou no carro e ficou me olhando espantada. Ela disse que pouco antes de sair de casa, tinha certeza que me viu no meu quarto e ainda gritou: estamos saindo, e que alguém com minha voz respondeu: certo, estou indo em 1 minuto. Relato 12. A avó da minha namorada estava internada em coma e em estado grave no hospital. Os médicos disseram que as chances dela sobreviver eram de 50%. Enquanto isso, a tia-avó de minha namorada acabou falecendo 3-4 dias depois, e a avó internada acabou acordando do coma. Uma das filhas dela foi então vê-la e ela perguntou: onde está Olga, sua irmã que faleceu? Ela estava aqui e até conversamos um pouco. Depois explicou que enquanto estava em coma, ela aparentemente abriu os olhos e viu sua irmã ao lado de sua cama, que disse: por que você está aí deitada? Levante-se e vá para a cirurgia. E depois saiu do quarto. Relato 13. Depois que meus pais se divorciaram, eu me mudei para o apartamento deles. As coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Uma vez, de madrugada, escutei como se meu namorado estivesse me chamando, mas não havia ninguém no quarto além de mim. De vez em quando, eu sentia como se alguém estivesse me observando pelas minhas costas e o ventilador ligava e desligava sozinho. No entanto, o mais assustador ainda estava por acontecer. Quando eu tive que fazer o registro do meu carro no sistema de segurança do prédio, a administradora, Pan, que morava lá no prédio desde sua infância, me perguntou se eu tinha limpado meu apartamento. Eu respondi: sim, está tudo em ordem lá. Mas ela me disse: não, o apartamento precisa de uma limpeza espiritual, e Pan me ofereceu ajuda com isso. Junto com ela e outros moradores, andamos pela casa com algumas sacolinhas com sálvia e pedimos para que todos os espíritos deixassem o local. Naquela noite tudo correu bem, mas eu fiquei simplesmente chocada quando alguns dias depois, Pan me mostrou a gravação de áudio daquela noite. Na gravação, era possível ouvir um grito muito forte e claro que dizia: vá embora. Depois disso, as coisas só pioraram,
e os rituais semanais de limpeza não estavam surtindo efeito nenhum. No fim das contas, eu coloquei um gravador em um dos cômodos e fui morar com minha mãe. Depois de um tempo, quando eu decidi ir lá verificar o que tinha sido gravado no aparelho, pude ouvir 8 vozes diferentes. Eles conversavam entre si, cantavam, andavam pela casa e até lavavam roupa. Relato 14. Quando eu era pequeno, eu brincava com os fantasmas. Colocava um brinquedo em um dos cômodos e saía. Quando voltava, ele já não estava mais lá e tinha que procurá-lo por toda a casa. O brinquedo sempre ia parar em um lugar diferente. Só depois de muitos anos eu descobri que uma família havia sido assassinada naquela casa. Relato 15. A casa em que eu cresci era assombrada por um fantasma do bem. Era a senhora Free, que havia construído a casa e mobiliado à sua maneira. E foi também na casa que ela passou seus últimos minutos de vida. Me lembro de como a porta do meu quarto abria e fechava constantemente, e como eu ouvia passos pela casa. Um dia, dormi assistindo televisão no sofá, e acordei depois que alguém me cobriu com um lençol. Na ocasião, até a caixa de pizza estava fechada do meu lado. Eu estava completamente sozinho em casa. Lembro de como a senhora Free não gostava de cozinha. Os antigos donos tinham feito uma reforma e escolhido materiais baratos. Ela frequentemente batia na porta da cozinha ou nas portas do armário. Uma vez, quando ela fez isso, minha mãe disse: "Sua filha, eu também não gosto da cozinha. Assim que nós juntarmos dinheiro, vamos fazer uma reforma e melhorá-la." A partir desse momento, nunca mais ninguém bateu nas portas dos armários. Quando a cozinha finalmente foi reformada, eu frequentemente sentia cheiro de comida, apesar de não ter ninguém cozinhando nela. Muito bem, isso foi a coletânea de relatos que recebemos dos inscritos. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e uma boa noite a todos. A mãe do diabo, relato. É isso aí, pessoal. A mãe do diabo. Meu nome é João Paulo Expedito, tenho 17 anos. Essa história aconteceu comigo há 5 anos. Na época eu tinha 12 anos. Quando estava saindo do 5º ano e indo para o ensino fundamental, eu e meus amigos caímos na mesma sala. Foi perfeito. Uma escola nova com meus amigos de infância. Sempre amei mudança, adoro conhecer coisas novas e lugares diferentes. Logo de cara fizemos uma viagem para um sítio em Minas Gerais. Nós íamos passar 4 dias lá. O sítio ia ter piscina, campo de futebol, estava tudo perfeito. Éramos eu e mais 4 amigos, José Lucas, Alberto, Pedro e Danilo. Nossa amizade existe até hoje. Isso se deu graças à amizade de nossos pais na infância deles. Todos eram amigos também. Sem mais delongas, estava um clima muito estranho no dia da viagem. Muita gente passou mal e, quando chegamos perto do portão de entrada do sítio, eu senti uma energia muito ruim. E eu não sou de ligar para essas coisas, mas o clima estava meio macabro. Porém, nossa animação estava tão grande que nem demos tanta importância para isso. Então aproveitamos muito o lugar. Eu e meu amigo Alberto dividimos o quarto. Nós éramos melhores amigos desde pequenos, então eu estava muito feliz com aquilo. A senhora que tomava conta do sítio era uma mulher muito doce, educada e gentil. Eu, muito curioso, avistei uma casa abandonada nos fundos do sítio e perguntei para a senhora de quem era aquela casa. Ela então perdeu um pouco de sua doçura e me respondeu de forma seca que não era para eu ir naquela casa em hipótese alguma. Eu fiquei muito sem graça, pois ela foi bem grossa comigo. Durante a noite,
Aquela casa abandonada não saía da minha cabeça. E eu queria ir lá e, sei lá, quebrar alguma coisa só porque aquela senhora foi grossa comigo. Meu amigo Alberto era mais calmo, mas mesmo assim ele topou ir junto comigo. Nós então fomos para a frente daquela casa com pedras nas mãos. Assim que abrimos a enorme porta de madeira, 2 colegas nossas estavam paradas no meio da sala. Em volta delas havia um círculo, uma estrela de 5 pontas desenhada e velas por todo lugar. As meninas estavam imóveis. Meu coração disparou naquele momento. De repente, Alberto colocou a mão na boca e arregalou os olhos. Ele então disse bem baixinho no meu ouvido: "Vamos embora bem devagar." Nessa hora, eu avistei, vindo do corredor em direção às meninas, uma criatura enorme com patas de cabra. Parecia meio homem, meio animal. Os olhos daquela criatura eram amarelos. Eu não conseguia correr. Minhas pernas estavam bambas. Lentamente nós saímos da casa. De repente, a senhora que cuidava do sítio apareceu na nossa frente. Ela estava do lado de fora. Então nos levou embora. Eu, muito assustado, perguntei: o que era aquela criatura na casa abandonada? Ela, com a voz doce e calma, respondeu: "Aquele é meu filho. Eu sou a mãe dele. Meu filho é um demônio e vive lá. Ele escolheu aquelas 2 meninas para se alimentar. Era para ser você e seu amigo, mas a curiosidade sem tamanho que vocês tiveram acabou fazendo ele optar por outras almas. Ela então disse para a gente ir dormir, que tudo ficaria bem." Eu estava em choque. Não acreditei que havia conversado com a mãe de um demônio. Eu precisava sair daquele lugar. Eu e Alberto fingimos que estávamos passando muito mal, até que nos levaram ao hospital. Lá nós dissemos que queríamos ir para casa. Esse foi o jeito que arrumamos para escapar daquele pesadelo. Não contamos nada para ninguém, pois quem acreditaria? Porém, assim que se passaram os dias da viagem, vimos a notícia de que 5 crianças haviam desaparecido no sítio, sem deixar rastros. Até aquele momento, nenhuma busca havia sido bem-sucedida. Mas eu e meu amigo conseguimos escapar. Esse é o meu relato. A mulher sem rosto. Meu nome é Diana, tenho 19 anos, e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 6 meses. Só agora, depois de muitas sessões de terapia, estou conseguindo de fato encarar todo o horror que passei e que sempre lembrarei até o final de minha vida. Tudo começou depois de uma conversa que tive com a minha irmã mais nova, Bianca. Com apenas 7 anos, ela era a joia da família.
levando alegria e risadas por onde passava. Era linda, gentil e doce. Eu a amava mais que tudo. Durante o almoço, nós duas estávamos sentadas enquanto comíamos na mesa. Nossos pais trabalhavam muito e mal paravam em casa, então, na maioria do tempo, éramos só ela e eu. Estávamos rindo de algo que eu havia dito, quando notei que Bianca olhou para alguma coisa atrás de mim, parando de rir e abrindo um sorriso. Perguntei o que estava olhando com aquela expressão boba, e ela me disse que sua amiga estava acenando para nós. Olhei para trás em direção ao seu quarto, mas não vi nada, obviamente. Achei que estava pregando uma peça em mim, e fiz uma careta debochada enquanto questionava como era essa suposta amiga. Eu não sei, respondeu enquanto levava um garfo até a boca. Ela não tem rosto. O ar de casa pareceu ter se tornado um pouco mais gelado. Por eu ser 12 anos mais velha, ela vivia inventando amigos imaginários e brincava com eles constantemente. Mas dessa vez, algo estava diferente. Fiquei encarando enquanto Bianca cantarolava alegremente e resolvi ignorar tudo aquilo, mesmo que parte de mim quisesse ter dado mais atenção. Acredito que esse tenha sido o meu maior erro. O dia seguiu e nada anormal aconteceu. Na hora de dormir, passei na frente do quarto de Bianca e vi ela sorrindo para algo que parecia estar em cima da porta. Ao notar o meu olhar, seu rosto se iluminou ainda mais e ela abriu os braços. Sempre fazia isso quando queria dormir no meu quarto e eu nunca neguei, pois adorava ter a sua companhia. Levei-a até minha cama e ela pegou no sono. Ouvia sua respiração pesada enquanto fazia os trabalhos da faculdade numa escrivaninha perto da porta, e saber que minha irmã estava ali tornava tudo mais confortável. Durante a madrugada, no entanto, Bianca acordou dizendo que sua amiga estava mexendo no seu quarto. Seu rosto pálido indicava um possível pesadelo, e sua fina voz soava baixa e trêmula. Sentei ao lado dela e perguntei sobre o que estava falando. Então me contou que, no sonho, estava em seu próprio quarto e acordou com sede. Com medo de sair devido a todas as luzes estarem apagadas, ela continuou na cama. Ficou pensando por um tempo no que faria e, quando ia levantar para beber água, reparou num vulto próximo à porta. Foi quando viu uma sombra mais escura que a própria escuridão. Era a sua amiga, pendurada no teto pelas mãos e pés, como se estivesse escalando a parede. Nessa hora soltei uma risada nervosa e disse que sua imaginação era realmente fértil. Bianca, no entanto, permaneceu séria. Então ela segurou minha mão e entrelaçou seus dedos nos meus. Levei um susto não pela atitude em si, mas porque suas mãos estavam extremamente geladas. Comecei a ficar mais preocupada. Porém, demonstrei confiança para que me contasse o resto do pesadelo. Os olhos de minha irmãzinha se encheram de lágrimas, e eu ouvi um sussurro saindo de seus lábios. Pedi que falasse mais alto, pois não tinha entendido. E então ela falou: "A minha amiga não tem rosto, Di, mas ela disse que queria pegar o meu." Senti um arrepio subir pela minha espinha e um sopro gelado diretamente em minha nuca. Naquele instante, ouvi passos vindo da cozinha. Pedi que ela ficasse em minha cama enquanto ia verificar a origem daquele barulho. Segurei na maçaneta da porta antes de sair e olhei para trás, para Bianca. Algo me dizia que tudo aquilo não acabaria bem. Mas eu jamais deixaria qualquer coisa acontecer àquela criança.
Respirei fundo e caminhei lentamente no corredor que dava para a cozinha. Quando cheguei, fiquei encarando apenas sombras e pensei que poderia ter sido só o meu medo se manifestando e que aquela mulher não passava de um simples pesadelo. Então vi, ao lado da mesa, uma coisa que fez meu estômago se contrair e minhas pernas ficarem moles. Os braços da criatura eram longos e finos como um esqueleto. Estava de pé bem ao lado de uma foto de Bianca, sua cabeça virada para o lado como se estivesse analisando a mais bela pintura. Um choro baixo saía de sua garganta, mas no lugar onde deveria estar o seu rosto, havia apenas o vazio como eu nunca tinha visto. Caí de joelhos com um baque, e isso fez com que a mulher me visse. Feia, sua voz grossa e gutural parecia vir de todos os lugares. Eu não quero você. A menininha é muito mais bonita. O rosto dela vai me servir perfeitamente. Caminhando devagar, aquilo estava indo em direção ao quarto de Bianca, e a cada passo seu corpo deformado parecia quebrar mais e mais. Levei alguns segundos para conseguir reagir, pois a visão daquela face horrenda parecia ter tirado todas as minhas forças. Ergui a cabeça lentamente e olhei para a foto de Bianca. Ela estava sorrindo, brincando na praia num dia ensolarado. Eu me dei conta de que não teria chance contra aquele monstro, e sussurrei um "me perdoe" antes de abrir a gaveta do armário e pegar uma enorme faca de cozinha. Tremendo, me levantei tentando manter a faca em minhas mãos. A mulher tinha acabado de entrar no meu quarto e minha irmã começou a gritar. Isso fez com que eu me movesse mais rápido. Cheguei na porta do quarto e a criatura estava cada vez mais perto dela. Foi nesse momento que eu ataquei. Acordei no hospital algumas horas depois. Minhas mãos ensopadas de sangue estavam amarradas contra a maca. Ao olhar em volta, vi meus pais chorando muito enquanto conversavam com 2 policiais, e minha mãe percebeu que eu estava acordada. Naquele momento, os 2 policiais acompanharam o médico até o quarto, e eu perguntei onde estava a Bianca. Não houve resposta para essa pergunta. Porém, eles anunciaram a minha prisão. Faz 6 meses que estou aqui na penitenciária, pois fui condenada a 20 anos de cadeia por tentativa de homicídio. Tive que implorar para ter qualquer notícia de Bianca, e depois de muito insistir, me disseram que ela havia sobrevivido à facada que eu desferi em seu rosto. Machucá-la foi a coisa mais dolorosa que eu fiz em toda a minha vida. Mas não tive escolha. Aquela entidade maligna ia matar minha irmã para pegar o seu lindo rostinho. Então eu o fiz não ser mais tão lindo assim. Depois disso, a mulher simplesmente sumiu. Eu a salvei, mesmo que ela jamais venha a saber disso. Minha irmã é tudo para mim, e fiz o que tinha que fazer para protegê-la, mesmo que isso tenha custado todo o meu futuro. Esse é o meu relato. O meu fantasma. O meu fantasma.
nome é Valquíria, tenho 44 anos. Vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu tinha entre 6 e 7 anos de idade. Eu morava com meus pais, minha irmã mais nova e meu irmão mais velho em um sítio localizado em Juquitiba, no estado de São Paulo. Meus pais eram caseiros lá. Dessa forma, morávamos lá mesmo. Tínhamos uma casa nesse sítio. Eu gostava muito e nunca tinha vontade de sair. Nunca passamos necessidades. É claro que não tínhamos as coisas do bom e do melhor, mas o essencial nunca faltou. Porém, alguns acontecimentos mudaram completamente minha concepção daquele sítio. Certo dia, eu estava brincando com um cachorrinho no quintal, em frente à nossa casa. Meus pais e meu irmão mais velho estavam nos fundos da casa carpindo uma roça de feijão. Na época eu era uma criança, então ainda não trabalhava. Apenas brincava e tomava conta da minha irmã mais nova quando minha mãe não estava. Foi o caso desse dia. Era por volta de umas 3 horas da tarde e minha irmãzinha estava dormindo. Eu já havia brincado bastante tempo com o cachorrinho. De repente, eu me levantei e olhei para a lateral da nossa casa. Eu então vi uma menina idêntica a mim, vestida inclusive com a mesma roupa, me encarando. No começo, pensei que poderia ser minha irmã mais nova, mas não, pois ela estava dormindo. Parecia que eu estava olhando um espelho. Realmente era eu olhando para meu fantasma. Ela não se mexia, não dizia nada, apenas ficou me encarando. Naquela hora eu comecei a caminhar na direção daquela menina, mas à medida com que eu ia me aproximando, ela ia se afastando. Quando eu parava de me aproximar, ela parava de se afastar. Eu então comecei a me aproximar mais rápido e ela foi se afastando, contornando a casa. Quando de repente, eu cheguei até onde meus pais e meu irmão estavam carpindo a roça de feijão. E a menina, idêntica a mim, havia desaparecido. Eu não a vi mais. Hoje eu tenho consciência de que o que aconteceu naquela tarde foi algo sobrenatural e sem nenhuma explicação racional. Mas como na época eu era uma criança, simplesmente ignorei esse acontecimento, pois essas coisas não faziam sentido para mim. Elas fugiam do meu entendimento. Mas a lembrança existe até hoje, ou seja, de algum jeito aquilo me marcou. Passado alguns anos, eu fui descobrir que realmente aquele sítio em que eu morava com minha família era assombrado. Esse não foi o único acontecimento que eu presenciei. Também algumas vezes ouvia vozes de meninas rindo, conversando, como se estivessem brincando no jardim. Mais uma vez, nada daquilo me impressionava, pois eu era muito nova para associar todos os acontecimentos com algo sobrenatural. Para ser sincera, nem me lembro qual era a minha conclusão sobre tudo isso na época. Hoje em dia fico pensando nisso e olho com uma visão totalmente diferente. Às vezes procuro entender o porquê só eu tive essa visão. Esse é o meu relato. Boa noite.
noite, pessoal. Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal Cão do Inferno MZA. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários, ouviu? E não esquece de ativar o sininho. Muito obrigado por tudo, pessoal, para assistir essa pequena live aqui no canal Cão do Inferno. Os relatos do canal Cão do Inferno MZA. Pessoal, muito obrigado por tudo, pessoal. Muito obrigado por tudo. Agradeço vocês mesmo. Boa noite para vocês. E dorme com os mortos! Ouviu? Boa noite. Boa noite.